Shalom, amados, voltando aqui na nossa aula de exegese e teologia do Novo Testamento 1, Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar agora sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João, que é o Evangelho fora daqueles três chamados de sinóticos, no mesmo olhar. Então, o Evangelho de João ele já começa bem diferente dos demais. Ele não segue aquela dinâmica ou aquela estrutura acerca do batismo de João Batista, da tentação de Jesus no deserto, trazendo todas aquelas narrativas, mas no finalzinho ele é bem similar aos demais. Então ele começa no capítulo 1 falando sobre uma nova criação a partir de Cristo. A leitura que João faz é uma releitura de alguns textos veterotestamentários, de alguns textos do Antigo Testamento. Quando ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, fica claro para nós que o João ele está se reportando, ele está se referindo, ele está fazendo uma releitura de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se nós fôssemos colocar a Bíblia organizada cronologicamente, esse versículo de João, do capítulo de número 1, João 1:1, seria o primeiro versículo cronologicamente falando. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia, lá Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas o que vem antes disso é o João 1:1. No princípio era o verbo, Jesus, está falando de Jesus, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, João vai fazer uma releitura de Gênesis. Isso aqui é uma releitura de Gênesis. É importante a gente entender esse início de João. Ele carrega algumas particularidades que nós vamos ver aqui no estudo nessa hora do Evangelho de João, ok? O autor do Evangelho de João, quem escreveu o Evangelho de João, apesar do nome não estar claro, explícito, assim como também nós não vemos isso em Mateus, não vemos isso em Marcos e também em Lucas, a tradição da igreja atribui a redação desse escrito do Evangelho de João ao apóstolo João, discípulo amado. Então, a grande maioria dos pais da igreja, a grande maioria da tradição vai concordar que o Evangelho de João foi escrito pelo discípulo amado, aquele mais chegado a Jesus, aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus, João, filho de Zebedeu. Então essa tradição, eu fico com essa tradição, é a mais divulgada, é a mais propagada, é a mais aceita, e nós vamos caminhar com essa vertente. Aonde que foi escrito e em que data? O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito, já quase no final do primeiro século. João, que é um apóstolo interessante na lista dos 12 apóstolos, João foi o único que, segundo a tradição, morreu de morte natural. Todos os outros apóstolos, tirando Judas, é claro, que se suicidou, mas todos os outros apóstolos foram martirizados. Não tem todos os relatos disso que eu estou falando nas Escrituras, mas quando a gente vai estudar, quando a gente se debruça na história da igreja, a gente vai ver que todos eles morreram martirizados, com exceção de João, com exceção do apóstolo João, que morreu de velhice, fez de morte natural, e é o único dos apóstolos que caminhou com Jesus aqui no seu ministério terreno, que morreu de morte natural. Então, por volta dos anos 90, um período tenebroso da igreja, uma perseguição ferrenha do império contra a igreja, João escreve. A tradição também vai dizer que ele escreveu esse evangelho na cidade de Éfeso. Éfeso pertencia à antiga Ásia Menor, hoje atual Turquia.
todas as 7 igrejas do Apocalipse que João escreve lá no livro de Revelação, que é conhecido por nós, o livro de Apocalipse, hoje ela se situa geograficamente na Turquia. Todas aquelas 7 igrejas, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, enfim, Laodiceia, por aí vai, todas essas 7 igrejas que eram naquele tempo, na configuração geopolítica, na configuração geográfica, melhor dizendo, era Ásia Menor, hoje fica na Turquia, ok? A quem João está escrevendo? Qual é o destinatário, ou quais são os destinatários do Evangelho de João? O Evangelho de João vai escrever para uma comunidade judaico-cristã, de maioria judaico-cristã, e aí isso nos ajuda a entender e a olhar com detalhes algumas expressões ditas por João, quando ele é o único que vai dizer, quando ele fala acerca de João Batista, nenhum outro evangelho vai usar essa expressão que João utiliza, que é quando João Batista diz acerca de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é uma expressão que só um judeu entende. Aqui abrindo um parênteses, que eu vejo muito interessante por parte dos evangelistas, como a gente está falando de João, especificamente agora sobre João, é o fato deles lançarem mão de figuras que os seus destinatários vão entender. Um exemplo nos nossos dias: você que está numa área rural ou você que está numa área urbana, existem linguajares, existem expressões, existe determinado linguajar que você tem que adequar ao lugar, ao contexto que você está. Eu fui pastor durante um período mais no interior e agora pastoreio na zona urbana, no Rio de Janeiro, na zona norte, aqui em Pilares. Então, algumas expressões para serem utilizadas, elas cabem melhor num lugar como no outro. Elas são melhor entendidas para uma comunidade do que a outra. E os evangelistas, eles tiveram essa sacada. Os escritores da Bíblia tiveram essa sacada. Quando a gente fala sobre essas expressões, como Cordeiro de Deus, se eu quero alcançar um judeu, eu vou lançar mão de figuras metafóricas que um judeu vai entender. E Cordeiro de Deus, o judeu entende. Se eu for utilizar essa mesma expressão, que é verdade bíblica acerca de Jesus, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas se eu for utilizar essa mesma expressão para um público gentil naquela época, isso não ia surtir o mesmo efeito. Isso para mim, hoje como pastor, é muito importante e significativo, porque se eu estou numa comunidade em que a linguagem ou uma expressão é melhor para aquela comunidade que eu estou pastoreando do que aquela outra que eu pastoreei, eu vou utilizar, ok? Então, essa linguagem, as metáforas que João utiliza, elas são apropriadas para o público que ele está destinando o seu escrito, assim como também os outros que estudamos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus vai falar para um público de maioria de judeus que estão transicionando ao cristianismo, Marcos e Lucas, que respectivamente um fala para Roma e o outro fala para grego, são comunidades gentílicas, e João vai falar vai falar para uma comunidade de maioria judaico-cristã, gente que está transicionando, e também outros grupos que estavam inseridos na comunidade de João. A comunidade de João, quando ele escreve naquele tempo, ela está vivenciando crises, assim como todas as outras igrejas a qual os evangelistas estão escrevendo, elas vivem conflitos internos e externos. Isso é para ser considerado em todos os outros evangelhos que já estudamos até aqui, cada um vivendo um contexto específico. E o contexto de João é um contexto em que eles enfrentam uma heresia
uma doutrina extremamente nociva no primeiro século, ali nos primórdios da cristandade. Eles tiveram um embate muito tenso com o gnosticismo. O gnosticismo, que era uma doutrina herética que misturava filosofia com cristianismo, filosofia grega com cristianismo, foi um veneno para a comunidade cristã primitiva, principalmente para a comunidade joanina, comunidade que João escreve. Então, esse contexto ele precisa ser considerado. É um contexto no tempo em que João está redigindo, ok? Ele pega as ações de Jesus, as narrativas de Jesus, as reflexões teológicas acerca de Jesus, para refutar uma heresia do seu tempo. Volto a falar, o gnosticismo. E uma das doutrinas do gnosticismo, um dos tópicos que o gnosticismo mais abordava, é que a salvação não era pela graça, sim pelo conhecimento revelado. Então, João, o Evangelho de João, vai refutar isso de uma forma bem forte, dura. Quando você lê o capítulo de número 1, eu vou ler aqui algumas partes, por exemplo, o versículo de número 14, é digno de nota. Ele diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como do unigênito do Pai. Ora, esse é um texto clássico que está no Evangelho de João, que refuta essa tese do gnosticismo, de que esse era um dos problemas também do gnosticismo, que não conseguia ver Jesus como Deus-homem, o homem-Deus. Isso não entrava na mente de um gnóstico. E João vai provar, como testemunha ocular, que isso é possível, que isso é fato e verdade. Quando ele diz que o Verbo se fez carne, ou seja, o Deus lá dito no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, esse Deus que se materializa, que se personifica em Jesus, que vem aqui na terra como um homem, como um ser humano. Isso não entrava na mente de um gnóstico. Então, quando você lê João 1,14, você precisa ter em mente esse contexto de que João está refutando teologicamente a mentalidade gnóstica do final do primeiro século, que estava envenenando os cristãos da comunidade de João. Esse foi um dos embates. Nós temos outros embates. Como nós estamos trazendo uma visão panorâmica, eu quero desafiar você, não só nesse tempo de estudarmos o Evangelho de João, mas todos os outros evangelhos que estudamos até aqui. Eu estou dando aqui algumas pinceladas, alguns toques, alguns sinais para que você se aprofunde ainda mais na pesquisa. Como estudante hoje, nós temos vários recursos na internet se aprofundando. Nós temos livros importantes que estão na bibliografia, que a gente tem preparado esses materiais de aula, que você vai ver mais a miúde, mais detalhadamente esses conflitos, esse contexto que as comunidades primitivas cristãs eles passavam, eles tinham. Cada texto desse não está à toa, não foi colocado por acaso, ok? Então João vai enfrentar uma luta tremenda, e ele precisa, como pastor dessa comunidade, instruir como essa comunidade lida com essa problemática. Os evangelhos eles têm esse poder de instruir. Na verdade, toda a palavra de Deus, toda a escritura sagrada, as cartas paulinas, e todos os escritos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, mas especificamente do Novo Testamento, ele tem o poder de instruir, de nos dar subsídios, conteúdo para refutar diante de tantas heresias. Se nós formos hoje olhar o nosso cenário religioso, nós vamos ter que ter base teológica para refutar tantas doutrinas e teologias que tem no nosso tempo, dentro do meio evangélico quanto fora do meio evangélico.
Quando eu falo do contexto de João, eu não estou falando de situações fora, estou falando de crises internas, de gente que está ali inserida na comunidade de João, trazendo uma heresia, contaminando, ok? Então esse é um detalhe importante do Evangelho de João, que para nós traz um sinal amarelo, um alerta. No tempo de João era um enfrentamento, era uma doutrina herética. Mas e hoje? Você, seminarista, meu irmão, minha irmã, dentro do cenário que você vive, dentro da cidade que você congrega, da sua realidade hoje teológica, religiosa, será que você não enfrenta um desafio como esse? Será que não existem pessoas que tentam propagar doutrinas que não têm embasamento bíblico, que não se sustentam teologicamente através do suporte das Escrituras Sagradas? Com certeza que sim, com certeza que sim. E o Evangelho de João ele vai retratar isso. Uma outra observação que eu quero fazer acerca do Evangelho de João é a expressão graça e verdade. A expressão graça e verdade aparece aqui 2 vezes no capítulo 1. Uma eu já citei, que foi o versículo 14, e a outra no versículo de número 17, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, o que João quer demonstrar? João quer demonstrar que, diferentemente do entendimento gnóstico, a salvação é pela graça. Jesus veio trazer graça, mas não sozinho. A graça, ela anda de mãos dadas com a verdade. Um exemplo clássico que eu costumo dar com relação a esse entendimento de graça e verdade é a postura do próprio Jesus revelado em João, no texto do capítulo 8, quando Jesus se depara com aquele episódio da mulher adúltera, que foi apanhada em flagrante adultério, em que os religiosos apresentam aquela mulher para ser apedrejada, e nós conhecemos a história, que Jesus inclina, escreve com o seu dedo na terra, ninguém sabe o que ele escreveu, e não é o meu foco de falar sobre isso, mas o que eu quero falar sobre graça e verdade é o finalzinho desse episódio, quando Jesus fala assim: aonde estão os teus acusadores, mulher? Foram embora? Foram todos embora. Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Nem eu tampouco te condeno. O que é isso? Graça. Graça. Quando Jesus fala nem eu tampouco te condeno, é graça. Mas aí ele fala a verdade: vai e não peques mais. Então graça e verdade para João são inseparáveis. E isso é um conceito teológico importante para nós hoje, pregadores da palavra de Deus, homens e mulheres que são desafiados a falar de graça, mas sem perder o foco da verdade. E para fechar esse panorama bíblico do Evangelho de João, o número 7 é claríssimo como um número importante no Evangelho de João. João dá muito valor ao número 7. São 7 sinais que aparecem. Alguns dos sinais nós temos uma ênfase especial no número 7, como o texto de João, capítulo 2, que fala do primeiro milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, que foi o quê? Quando Jesus transformou a água em vinho, haviam 6 metretas. Quem era a sétima? O próprio Jesus. Então, número 7 está aí em ênfase. Um outro texto bíblico que também enfatiza o número 7, além dos 7 sinais de milagres que tem no Evangelho de João, é quando Jesus dialoga no capítulo 4 de João com a mulher samaritana e pergunta, e fala que ela já teve 5 maridos, o 6º não é o dela e o 7º é o Jesus. Então o número 7 ele tem essa importância, essa ênfase no Evangelho de João, e por 7 vezes nós encontramos a expressão
eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor e por aí vai. Então eu quero trazer essas ênfases, porque elas são ênfases importantes do Evangelho de João. E te desafio a partir daí, pesquisar mais acerca desse Evangelho e extrair para a sua vida pessoal, espiritual, ministerial, aquilo que Deus tem para falar contigo, tá bom? Deus te abençoe e bons estudos.